Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades neste canal. De tanto que eu não costumo falar de política aqui. Eu só quero trazer curiosidades, fofoquinha, coisas interessantes. Esse canal tá meio que se tornando um canal de nostalgia, né? De tanto que eu escutava falarem no governo do FHC, fui pesquisar e descobri que o cara fez um monte de coisa. Ele que tocou o Brasil por 12 anos, né? 12 anos não, desculpa. 8 anos. Acho que foi o primeiro presidente depois da redemocratização do Brasil a governar 2 mandatos. Aí, ó, a primeira coisa que ele fez foi... A coisa que ele começou a fazer foi antes de ser presidente. Foi o Plano Real, com ele ministro da Fazenda. Ministério da Fazenda, no caso, lida com a economia do país. Não sei direitinho tudo que acontece com tudo que esse ministério faz, mas uma das coisas foi aí ele lançou um pacote, ele e outros lá lançaram um pacote de medidas para conter a inflação que ali anos 80 e 90 tava em 1000%. Aí a mais conhecida é o Plano Real. Porque o real se usa até hoje. Por enquanto foi um negócio que deu certo, que não precisou mudar de novo. Como presidente, ele para levantar fundos para o Brasil, que estava meio quebrado na época, ele precisou vender algumas empresas públicas. O governo tinha várias empresas que a gente chama de estatal. E ele privatizou-las. Vou ler aqui direitinho e vou falar para vocês. Uma das empresas que saiu das mãos do governo para um empresário normal, foi para as mãos do empresário normal, foi a Telebrás. A Tele... Vou ter que aparecer um pouquinho. A Telebrás, para quem não sabe, era uma empresa que tinha do governo que mexia com as linhas telefônicas. Quem antes do governo FHC tinha telefone em casa, rico, né? É, possivelmente era da Telebrás. Bom, depois com a privatização se criaram outras. Eu não sei dizer se aqui no Rio Grande do Sul se a CRT era uma extensão da Telebrás que existia antigamente ou se foi ou se era uma empresa que se criou das privatizações. Porque eu não acho nada na internet sobre a CRT.
Bom, outra coisa que ele fez foi privatizar alguns bancos públicos. O Banespa, se eu não me engano, ele era um banco público e se tornou um banco privado. Isso é, ele deixou de pertencer ao governo e passou a pertencer a um cidadão, a um empresário que arrematou esse banco. Vamos voltar aqui para o homem, o ex-presidente. O segundo mandato dele, que foi agora há pouco tempo atrás, em 98, ele estava com a inflação em 1%. Claro que a custo de criar talvez algumas dívidas do país, pra, enquanto o Banco Central regulava o dólar no o dólar. Mas ainda ele fez mais umas coisas boas. Claro que já as coisas boas que ele fez no governo, assim, mais voltada para o povo, foi mais no segundo mandato. Ele teve um mandato para organizar a casa e o outro para fazer coisa para o povo. Vamos ver o que ele fez. Ele criou diretrizes para educação, no caso, um plano para umas regrinhas ali para as escolas públicas seguirem. E as privadas também, né? Entrava todo mundo no mesmo baile. Ele também criou o que a gente conhece hoje pelo Enem. Ele, ele criou que a gente conhece o Enem também. O ensino, o Exame Nacional do Ensino Médio. Claro que quando virou Enem, eu me lembro de há poucos anos atrás, várias coisas que falaram que tinha vazado, que conteúdo, não sei o que, mas depois acertaram tudo. Mas tinha muito boato sobre o Enem, né? Mas ele criou um exame nacional para avaliar o ensino médio. E para quem fazia esse exame nacional e passava, o que ganhava em troca? Uma, uma matrícula na faculdade. Eu me lembro que a gente falava antes de se popularizar o Enem, que a palavra Enem, Ensino Nacional do Ensino Médio, se popularizou muitos anos depois da criação dele, mas falava muito em vestibulares, provas para
ingresso na faculdade. Bom, vou ler aqui o próximo tópico. Ele criou algumas políticas públicas para a saúde também, como por exemplo, para doenças DST no caso. E criou algumas políticas públicas para o SUS atender. Acredito que seja para o SUS atender melhor quem tem esses problemas, né? Isso aí foi uma coisa que chocou o mundo quando apareceu e descobriram o que era, e aí o governo do FHC teve que agir nessa área. E isso até ele fez um pouco mais lá atrás, em 90 e poucos. Mas eu acredito que já era o segundo mandato dele. Ele já estava criando coisa pro povo. Outra coisa que ele fez foi um pacote de programas assistenciais que hoje em dia a gente conhece como Bolsa Família. Teve outros que não deram certo, que hoje em dia tá dando certo. Eu acho que ele tava só muito à frente do tempo dele para algumas coisas. Teve que deixar um pouquinho pro sucessor, né? Bom, ele criou uns, uns programas que a gente conhece hoje como Bolsa Família. Deixa eu ver o que mais ele fez. Como eu já tinha falado, que ele criou uns programas que hoje em dia é o Bolsa Família. Que era o Bolsa Escola, vale não sei o que. Hoje em dia, resolveram meter todos os programas num balaio só e viram só que fica mais fácil de manter. Bom, e na onda das privatizações, ele privatizou a companhia Vale, a famosa Vale do Rio Doce. Na época, acho que foi. Eu ouvi ali, eu tava pesquisando para fazer esse vídeo. Eu ouvi em 10 milhões ou 10 bilhões. Quem olha hoje em dia parece que foi barato. Mas ele mesmo diz que na época não queriam pagar nem 10. Imagina o quão desvalorizada a nossa moeda era. Que não queriam, que achavam que, quer dizer, o tão valorizado que era, que 10 milhões estava caro. Eu nem sei, eu nem tenho noção do que é 10 milhões, né? Então, enfim. Então esse foi um pouquinho do governo do FHC. Tem um tópico que começou antes do governo dele como presidente. Depois do que eu falei foi como ele presidente. Eu fiz esse vídeo mesmo de tanto ouvir falar que, né, que as coisas eram baratas no tempo dele, que não sei o que. E eu comecei a pesquisar e descobri que
Sim, o plano real, quando, no início do plano real, as coisas eram baratas porque a gente vinha de uma época de hiperinflação. E aí conseguiram estabilizar, baixar lá no, embaixo a inflação e regulando ela de uma forma melhor. Então acho que era isso o vídeo de hoje. Fofocamos sobre o governo do Fernando Henrique. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Foi só pra gente. Esse vídeo foi meio que para relembrar. Foi para eu ver direitinho o que foi feito e relembrar. Não digo relembrar, mas para quem é mais velho aí relembrar o passado, né? Se gostaram, deixa o like, como eu já falei. Quem é novo se inscreve por aqui, se inscreve e até o próximo vídeo.